Poder disciplinar, então, é o poder que a empresa tem de aplicar sanções ao empregado. Como eu disse, para que se tenha um melhor ambiente de trabalho. E como que a empresa vai fazer isso? Existe na lei 3 possibilidades. Podemos utilizar a advertência, a suspensão ou, por fim, o mais grave, a justa causa, a dispensa por justa causa. E a gente vai falar sobre elas, tá? Só que antes de falar sobre elas, é importante a gente registrar que existem alguns requisitos que a doutrina e que a jurisprudência observam para que se haja uma validade na aplicação dessas medidas. Então, sempre que a gente for aplicar alguma dessas medidas ao trabalhador, a gente tem que olhar para esses requisitos, tá? E quais são eles? E aí eu vou falar um por um. Primeiro, imediatidade ou ausência de perdão tácito. O que é isso? A penalidade ocorreu, a falta ocorreu, deve ser imediatamente punido o trabalhador. A penalidade precisa ser aplicada pela empresa de forma imediata. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Vamos supor que na minha empresa seja proibido não utilizar EPIs para entrar na fábrica. Tem que ter o EPI para entrar na fábrica. Se não tiver o EPI, o empregado pode ser punido. Eu vi que ele, Joãozinho, estava transitando na fábrica sem o EPI. O que eu faço? Imediatamente eu vou, converso e puno o Joãozinho. Esse é o princípio o requisito da imediatidade. Tem que ser na hora. Claro que a depender da falta praticada, a gente não vai conseguir punir o empregado na hora. Um outro exemplo, furto na empresa. Não sei se já foi o caso de vocês, mas para que se ocorra uma prática de furto e a empresa consiga constatar que essa prática efetivamente ocorreu, às vezes demora o tempo de uma investigação, de ver câmeras, de falar com testemunhas. Então, após concluído todo esse processo, que o empregado é punido. E será que a lei disponibiliza algum prazo? Será que existe algum prazo na lei? O empregado cometeu essa falta. A lei diz, tem que ser punido em tantos dias, em quantas horas? Não, não existe. Então, depende da falta. Se for uma falta de fácil constatação, recomenda-se que no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte o empregado seja punido. Agora, se for uma falta mais grave, que demanda investigação, o ideal seria que assim que encerrada a investigação sobre o caso e constatada a penalidade, que o empregado seja punido. Por quê? Porque se a empresa demorar, se a empresa vacilar, minha gente, ocorre o que a gente chama de perdão tácito. A lei entende que a empresa perdoou o empregado. Então, nesse caso, que eu constatei que o Joãozinho não estava com EPI e só depois de uma semana eu fui punir ele por isso, não deu mais tempo. A lei já entendeu que eu, empregador, perdoei tacitamente o Joãozinho. Entenderam? Esse é um grande requisito, muito importante e que às vezes muita gente se esquece na hora de aplicar, tá? Próximo requisito, e que a gente pode falar aqui também, temos a causalidade ou o nexo causal. Entre a falta e a punição tem que existir uma ligação, um nexo de causalidade, é óbvio, né? A falta tem que ser praticada dentro do emprego, dentro do trabalho, durante a prestação de serviço. Tem que ter um nexo entre a falta e a punição. Beleza? Próximo requisito que a lei nos traz é a proporcionalidade. Proporcionalidade. Como assim em medida disciplinar? Calma. A penalidade deve ser proporcional à falta praticada. No caso do Joãozinho aqui, que não estava usando EPI, eu poderia aplicar uma justa causa direto para ele? Difícil. Talvez não.
Talvez o ideal seria começar com uma advertência. Ó, Joãozinho, eu tô te advertindo aqui por escrito para que isso não se repita. Então tem que ter uma proporcionalidade, tá? Na hora da aplicação da medida. Próximo requisito que a gente tem é a singularidade na punição, ou o famoso non bis in idem. O que é isso? Eu falei pro pessoal aqui antes de começar que eu ia trazer uma linguagem bem coloquial, que eu não ia utilizar termo jurídico, mas não deu para evitar esse. Non bis in idem significa que não se admite que o ato faltoso seja punido duas vezes. Como assim? Olha esse exemplo do Joãozinho. Vamos seguir na linha do Joãozinho. Joãozinho foi na empresa sem EPI. Eu constatei aquilo e no dia seguinte apliquei uma advertência para o Joãozinho. Mas passou 2 dias, eu fui para casa, falei com minha mulher e pensei, pô, acho que Joãozinho não deveria ter ganho uma advertência por isso. Deveria ter tido uma justa causa. Eu mudo de ideia e vou lá, Joãozinho, lembra aquele dia que você estava sem EPI e que você tomou advertência? Ele, lembro, chefe. Então, agora não é mais advertência, é justa causa. Eu posso fazer isso? Óbvio que não, pessoal. Porque non bis in idem, a singularidade na punição. Eu não posso punir o empregado por mais de uma vez pelo mesmo ato. Situação diferente seria se o Joãozinho tivesse sem o EPI e eu aplicasse uma advertência. No dia seguinte, Joãozinho de novo tivesse sem o EPI. Aí eu poderia aplicar uma outra penalidade, tá? Mas são 2 atos, não pelo mesmo ato, tá? Então esse aí é o princípio da singularidade de punição ou non bis in idem, ou seja, uma falta, uma penalidade. Uma falta, uma penalidade, tá? Temos um outro requisito? Temos a ausência de discriminação. O que é isso? Se o ato for praticado, né? Se o ato faltoso for praticado por mais de um empregado, em situações idênticas, a punição deve ser a mesma, exceto se houver um motivo justificado. Como assim? Vamos supor que o Joãozinho e a Mariazinha não estão utilizando EPIs na fábrica. Eu vou lá, aplico advertência para Joãozinho e aplico uma suspensão para Mariazinha. Eu posso fazer isso? Não. Eu estou discriminando. Se eles praticaram o mesmo ato faltoso, eles têm que ser punidos da mesma forma, em regra, porque existe a exceção. E que exceção é essa? Essa exceção vai se aplicar normalmente quando o empregado já tiver um histórico de punições. Vamos supor que o Joãozinho e a Mariazinha estão sem EPIs. Só que o Joãozinho já tinha feito isso lá atrás e já tinha tomado uma advertência. E Mariazinha nunca tinha feito isso. Então eu poderia dar uma suspensão para Joãozinho e uma advertência para Mariazinha. Por quê? Porque o Joãozinho já é reincidente nessa prática e Mariazinha nunca fez isso. Mas esta é a exceção. Não se esqueça disso. Beleza?